Olá, começa agora o programa que mostra habilidades manuais que se transformam em negócios. Esse é o Ateliê de Negócios, seja muito bem-vindo. Hoje vamos conversar com a Raquel Canaã, ela que é gestora dos projetos de moda lá do Sebrae, Minas Gerais. Mas antes, vamos conferir a história do ateliê da Carla, que desde 1979, olha só, funciona no mesmo endereço fundado pela costureira Carla e sua irmã Áurea. A oficina de costura evoluiu para um ateliê especializado em consertos, ajustes, reformas e confecção de roupas sob medida. Em 2014, iniciou a atividade de comércio de armarinhos e aviamentos para costura e artesanato. Hoje, a sociedade também conta com a Natália, que é filha de sua irmã Áurea, no caso, a sobrinha dela. E a gente confere agora. Francisca Carla dos Santos Pires, eu tenho 79 anos, costureira, sempre fui costureira, desde os 14 anos que eu sentei numa máquina e estou até agora. Minha avó era costureira e eu desde pequenininha, minha avó costurando e eu lá do lado cortando do jeito que ela fazia, eu fazia também, e desde criança. E cresci com essa ideia de ser costureira, ou era costureira ou era advogada. Eu queria ser ou juíza de direito ou costureira. Não deu para ser juíza de direito, fui ser costureira. E estou muito feliz com isso. Comecei com tudo, com costura e conserto, né? Eu gosto mesmo é de costurar, cortar e costurar, né? Mas só que, como tem muito conserto, então a gente tem que fazer de tudo, né? Fazer de tudo. Mas eu gosto mesmo é de costurar, cortar e costurar. Quando é para fazer, eu sempre sou eu que atendo, né? Porque sou eu que faço, né? Então eu vou atender o cliente, né? Me tirar a medida, né? Dizer o prazo de prova e o prazo de entrega. Primeiro faço, tem alguns que eu faço molde e outros já vou direto na fita métrica mesmo. Só medida, sem medida, sem. Porque eu aprendi, né, fazer o molde, mas agora tem coisas que eu não faço nem molde mais, né? Eu já vou direto, na medida, só na fita métrica. E dá tudo certo. Um vestido desse aqui, eu fiz um moldezinho só porque ela é muito gordinha, isso aí eu fiz um molde, né? Mas a maioria eu não faço. Só na fita métrica. Tira a medida sua e dá certinho. Se é um vestido mais sofisticado, eu já não faço mais muita coisa, porque a paciência já não dá mais, né? Agora eu faço mais assim, um tecido de festa, assim, eu já não faço mais, né? Coisa assim, muito fina eu não faço. Faço mais tecidos assim, roupas assim, né? Tipo assim, né? Demora mais ou menos, depende mais ou menos uns 2 dias, 1 dia e meio, mais ou menos por aí. Para fazer uma peça Tem dias que eu faço, tem calça mesmo, eu faço em 3 horas. Eu trabalhava numa confecção aqui na Vila Madalena, Berta Confecção. E sempre tive essa ideia de trabalhar por conta, né? E tinha uma pessoa que trabalhava junto comigo lá e ela morava aqui no bairro e eu morava em Osasco. Aí um dia ela falando que ela, quando ela chegava em casa, ela tinha ainda, trabalhava, né? Tinha clientes, aí eu convidei ela para a gente abrir uma oficina de costura junto. Aí surgiu esse ponto aqui, desse lado aqui, era do lado aqui. Surgiu esse ponto aí, ela me chamou, aí eu vim, a gente montou em 1979. Aí depois de uns anos, aí nós fizemos uma sociedade. Aí veio minha irmã trabalhar comigo. Depois a minha irmã casou, começou a ter filhos, aí precisou sair para cuidar dos filhos, trabalhar em casa. Aí a gente montou um mercadinho para ela trabalhar em casa e eu fiquei aqui.
arrumei outras pessoas para trabalhar comigo e estou aqui até agora. Depois ela voltou novamente, agora ela vendeu o mercado e voltou para trabalhar comigo. Essa daí não era nem nascida, essa minha sócia agora. As coisas mudam, né? Muda. Então, mas eu pensei que a minha sobrinha, quando eu vim para cá, ela não era nem pensada em ser nascida, hoje é minha sócia. Aqui? Sempre foi aqui. Dali eu mudei pra cá, né? Só foi São Paulo. Na época eu até aluguei tudo, mas depois ficou pesado o aluguel. Aí eu até abri uma porta aqui atrás tinha uma porta, que passava daqui pra lá. Mas depois ficou pesado, aí eu fiquei só nesse ponto aqui. Entreguei o outro. Pela fé que eu entrei aqui, viu? Entrei no dia que eu entrei aqui, eu tinha o dinheiro, vim com o dinheiro de vir, não tinha o dinheiro para voltar. Aquele dia já ganhei dinheiro para ir embora e Deus foi abençoando e fui prosperando e já adquiri bastante coisa, já estou desfazendo lá, porque estou ficando velho, não vou deixar nada para ninguém, não tenho filho, já desfiz de tudo. Já comprei casa, já comprei terreno, já comprei carro. O carro ainda tem, né? Mas o terreno, carro vendi tudo já. Vendi, eu não vou deixar nada para ninguém, eu vou vender, vou torrar o dinheiro. Verdade. Sim. Então, quando eu entrei aqui, eu entrei com expectativas altas realmente em relação a isso, né? Em trabalhar melhor a comunicação visual, organização, escrita, comunicação. Eu vi como isso era importante para fidelizar o cliente. E hoje, 7 anos depois, eu estou colhendo esses frutos. Assim, né? A gente melhorou muito a parte de organização, reformou o espaço. Eu só ainda não consegui trabalhar bem as redes sociais, porque de fato precisa-se de um tempo e gestão que é um pouco complicado, mas os clientes perceberam, assim, a gente conseguiu manter os clientes antigos que chegam aqui e falam: nossa, eu venho aqui desde que você era pequena, você nem existia, eu sou cliente da Carla há tantos anos, e aqui tá tão diferente, tá tão mudado, e a gente percebe isso. Né? Além de uma coisa que eu falo muito para as meninas, é a parte da comunicação, da atenção, do feedback com o cliente, qualquer dúvida liga para o cliente, é muito importante assim, para a gente ter essa... E mais, agora perto da pandemia, a gente enfatizou muito a questão do WhatsApp. Né? Foi algo fundamental para manter contato com o cliente, relacionamento, porque a gente ficou com a porta fechada e a única forma de, né, hoje é essa. E até hoje está sendo muito útil o WhatsApp. Hoje bastante cliente chega aqui falando que encontrou a gente no Google, porque é uma região que, apesar de ter vários ateliês, nós estamos numa área um pouco mais residencial. Então, o pessoal não costuma imaginar que aqui tem uma costureira, né, há tanto tempo. E aí muita gente fala também que se destacou por ver a nossa história, né? A gente está há 42 anos aqui, aí quando coloca lá ateliê de costura, a gente sempre aparece nas primeiras posições sem eu ter necessariamente ter pago nada para patrocinar. É mesmo pela nossa história e posicionamento, assim. Hoje eu acompanho, recebo e-mails de interação. Ontem mesmo eu recebi, estava à noite em casa, uma avaliação positiva de uma cliente, 5 estrelas, e aí eu acompanho, né? Ainda não estou trabalhando tanto quanto a ferramenta oferece, né? Eles pedem para a gente pedir para o cliente avaliar, é algo que eu deixo muito à mercê do cliente mesmo, assim, e os resultados têm sido muito bons, a gente percebe. E o business, como eu já falei, né? Eu comecei a usar na pandemia e foi algo assim fundamental para tanto contato. Hoje você chega aqui, deixa uma peça e aí você deixa o seu telefone e tal, a gente marca uma data para vir retirar. Hoje eu uso o WhatsApp para avisar a hora que está pronto, se tiver alguma dúvida eu mando por lá, a gente pode hoje mandar foto da peça, tirando, então assim, é bem útil mesmo. Acho que o cliente ele tem que se sentir entendido. Ele chega aqui, tem cliente que entende de costura, tem cliente que não entende nada de costura.
E aí a gente se colocar disponível a resolver o problema dele é importante, né? E não só a hora que ele está aqui, que ele deixa a peça, como eu falei, qualquer dúvida a gente entra em contato, a hora que está pronto a gente tem que se propor a falar que está pronto, para o cliente se sentir envolvido, né? Porque tem gente que chega, deixa uma peça que esquece que ela existe, tem outro que vai mandar mensagem quase que todo dia perguntando, tá pronto, não sei o quê. Então assim, se mostrar como apto a se comunicar com o cliente é fundamental. Eu criei um Instagram, assim que eu entrei aqui, fiz lá uma página, especificamente sobre Instagram, né? Mas tem pouquíssimas postagens, eu tinha criado um cronograma para fazer, mas hoje aqui na prática eu vejo que é uma coisa que demanda muito tempo e que assim, futuramente eu pretendo, parece uma ironia, mas terceirizar esse tipo de serviço, porque eu mesma não dou conta sozinha. Ou eu administro, atendo, cuido de toda essa parte que eu acho importante, ou eu cuido das redes sociais, né? Mas é algo que eu tenho vontade, até porque hoje em dia dá para gerar renda também pelas redes sociais, né? E é algo que eu ainda não consegui fazer. A placa, por exemplo, é uma coisa que a gente não tinha. Eu coloquei o ano passado, essa placa como tem hoje aí na frente, a gente só tinha um banner com os serviços oferecidos, mas ele ficava um pouquinho escondido ali no jardim. E aí um amigo meu, arquiteto, esteve por aqui, me deu umas dicas, e ele falou que você não aproveita esse muro preto aqui, coloca uma placa. E é impressionante a quantidade de cliente que chega aqui falando, eu passei aqui no final de semana, eu vi que aqui tinha uma costureira, e chega assim. E a gente está há 42 anos no mesmo ponto e ainda houve histórias de gente no bairro falando que não conhecia a gente, assim. E olha que a gente sempre achou que nós tínhamos uma boa clientela e hoje o faturamento, os números mostram que a gente ainda não tinha alcançado todo mundo, assim, né? Os interessados, pelo menos. Pela nossa história, a gente já tem muita gente que chega aqui falando, um amigo meu indicou. Aqui no bairro também a gente tem uma rede de relacionamentos. Por exemplo, hoje veio uma aqui que a moça do sapateiro que indicou a costureira. Assim como eu indico para o sapateiro, porque eles chegam aqui com demanda que é de um ou de outro, né? Então tem é um bairro que funciona bem nessa rede de relacionamentos e os próprios clientes fazem bastante propaganda, né? Aí em segundo lugar vai para o Google e terceiro, eu diria, o próprio ponto, né? Que acaba chamando a atenção. Aqui eu faço tudo mesmo, eu faço tudo. Costuro e conserto também. Eu gosto mesmo de costurar. Cortar e fazer isso aqui. Eu tô fora, aqui tem graças a Deus está entrando bastante serviço de costura. Quando eu vejo eu fico feliz. Porque vem serviço para me fazer. Quando é conserto eu faço, mas não acho bom, né? Tá trocando linha toda hora. Mas tem que fazer, né? Faz de tudo. Tudo que aparece a gente faz. Não rejeita o serviço, não. Nossa, que história bacana essa, né? De fato, de se inspirar. Agora que já conhecemos a história do ateliê da Carla, nós vamos a um rápido intervalo. E na volta, temos aquele bate-papo com a Raquel Canaã, gestora dos projetos de moda do Sebrae Minas Gerais. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. No primeiro bloco, a gente conheceu aí o ateliê da Carla, fundado pela costureira, tanto ela quanto a sua irmã, a Áurea. A oficina de costura evoluiu para um ateliê especializado em consertos, ajustes, reformas e confecção de roupas sob medida. E agora vamos para o nosso bate-papo com a Raquel Canaã, ela que é gestora dos projetos de moda do Sebrae Minas Gerais. Raquel Canaã, seja muito bem-vinda ao canal Empreender, ao programa Ateliê de Negócios. É isso, né, Raquel? A gente sabe que tem muitos empreendedores que acabam seguindo, né, os passos dos pais, os passos da própria família, né?
Obrigada, Bruno. É um prazer estar com você. Sim, acho que quando tem uma veia empreendedora na família, com certeza a gente acaba se inspirando nos nossos pais, em algum parente, e acaba seguindo pelo mesmo caminho, né? E no caso dela, né, Raquel, ela acabou criando ali, mantendo o negócio em família, né? Muita gente prefere manter, seja parente, seja irmão, seja sobrinho, seja tio, do que contratar de cara colaboradores, né? Com certeza. A gente sabe que um grande desafio é encontrar colaboradores para o nosso negócio, né? E aí eu acho que isso de manter em família traz uma confiança, uma possibilidade de crescer junto, né, com toda a família. E é um caminho muito bacana que a gente tem visto crescer cada vez mais. Você até comentou, Raquel, de um dos principais, de alguns desafios que os empreendedores têm, que é justamente com a mão de obra qualificada, e aí muitos acabam optando em trazer para dentro do ambiente de negócios familiares. Quais seriam os outros desafios que esses empreendedores enfrentam no dia a dia para quem trabalha com a moda? Olha, eu posso enumerar aqui 2 grandes desafios que eu acho que ultimamente eu tenho visto como cruciais. Um é a questão da mão de obra, né? Então, a busca por uma mão de obra qualificada, que seja um suporte, um apoio, né, em termos de produção, é muito importante nesse momento. Eu acho que a gente está com uma grande dificuldade em encontrar essa mão de obra de qualidade. E acho que um outro grande desafio é se entender como marca no mercado e se apoderar de um nicho, de uma identidade para ganhar destaque frente à concorrência que a gente tem dos produtos importados, né? A gente tem visto cada vez mais os produtos de fora chegando num valor diferente, numa qualidade diferente. E aí as marcas têm um grande desafio que é se entender, entender sua própria identidade, sua colocação no mercado para produzir produtos de qualidade, de identidade, que entendam um nicho de mercado ali e consigam atuar de forma assertiva ali dentro para ganhar destaque no mercado. Raquel, no caso da nossa personagem, né, a Francisca Carla, essa costureira aí de sucesso, ela apostou no espaço físico. Hoje ela tem um ateliê que trabalha juntamente aí com a sobrinha, né, com a própria irmã, e que a importância de você criar uma identidade, né, uma identidade física, né, um espaço físico é muito importante até para você consolidar ali os clientes. Naquele ateliê ali da Dona Francisca, eu sei que eu vou encontrar tal peça, tal vestido, e é bem isso, né? Eu acho que isso passa por uma questão que é crucial, que é o relacionamento com o cliente, né? Ainda que nem todo mundo consiga ter o espaço físico, mas essa relação que é criada, né, que eles criaram ali no ateliê, mas ela é possível de ser criada até às vezes com o cliente que você tem do outro lado do país, ela é muito importante, porque aquele cliente, ele confia naquela marca que ele está consumindo, naquelas pessoas que estão atendendo ele, isso faz com que ele seja fidelizado, com que ele volte. Aí ele pensa assim, para que eu vou comprar essa pecinha aqui nessa loja de rua que eu vi, se a Dona Francisca pode me atender daquele jeitinho, vou tomar um café, vou conversar, ela me conhece meu gosto. Então eu acho que isso passa muito por essa questão do relacionamento com o cliente, que eu acho que é crucial para você fidelizar aquela pessoa que está ali. Você tem aquela escuta, né? A gente vira quase um psicólogo e passa a conhecer os gostos, e eu acho que isso faz muita diferença no negócio mesmo, né? No reconhecimento desse negócio. E quando a gente fala, né, Raquel, em fidelizar o cliente, em consolidar a própria marca, né, o empreendedor ou a empreendedora, a importância, né, desses empreendedores, deles buscarem o digital, né, as redes sociais, para cada vez mais aí atrair clientes, né, e consolidar os que já existem, né? Com certeza, né? O digital, ele é uma vitrine para quem não pode estar perto o tempo todo. Então, ele é uma vitrine do seu produto, da forma como você atende, né? Então, eu acho que é muito importante. Hoje a gente teve, né, a pandemia trouxe muitas coisas negativas, mas também essa questão positiva que todo mundo está online hoje. Então, muitas vezes, você consegue ampliar seu raio de atuação, tendo um bom atendimento online, conseguindo mostrar o seu produto, a forma como você trabalha, usando as redes sociais para isso. E a gente precisa pensar em estar presente em todos os lugares, né? Qual é
recomendação que você dá para quem está nos assistindo, para quem quer abrir o próprio negócio nesse ramo tão fundamental, né, para os empreendedores, né, que tem crescido e atraído cada vez mais futuros empreendedores? Qual é a dica, qual é o caminho que a pessoa deve tomar para não errar, digamos assim? Olha, eu acho que assim, não errar, a gente vai fazendo e vai aprendendo, né? Mas, na verdade, eu acredito muito na questão de entender que todo mundo tem uma dor, nós todos temos dores ao nos vestir, né? Ao escolher peças para usar no dia a dia. Então, eu acredito muito em pensar nessas dores que ainda não foram atendidas. A gente tem muita coisa, né? Acontecendo, a moda de impacto está cada vez crescendo mais, de inclusão, né? A moda criativa. Então, acho que é pensar, entender quem é a pessoa que você está atendendo e como você vai atender ela. Como que eu vou desenvolver um produto que atenda a uma dor do mercado. Eu acho que tem espaço para todo mundo e, para ser mais assertivo, eu acho que pensar nessa questão que dói em cada um te faz encontrar um nicho de mercado. E eu acho que o nicho de mercado cada vez mais é um caminho para que a gente se diferencie, para que a gente tenha cada vez menos concorrentes, que você está atendendo um nicho específico, que você está falando com eles, você está conhecendo seu cliente a fundo. Então, eu acredito muito nessas dores que todo mundo tem e que precisam ser sanadas aí, né? E quando a gente aprende a se relacionar com o nosso cliente, a gente aprende a produzir cada vez melhor, a gerar um serviço cada vez mais personalizado e, provavelmente, ter sucesso no mercado. E no segmento da moda a gente sabe, né, Karina, que ele pode começar tanto como uma loja física, que foi o caso aí da Francisca Carla, como também no e-commerce, né, no marketplace, ou até mesmo no delivery, né? Sim, a gente vê tanto caso de tanta gente que começa pequenininho, começa vendendo no seu próprio trabalho, às vezes tem outro trabalho, e aí vai tendo sucesso, vai fidelizando o cliente. E aí a forma como a gente começa depende muito disso, né? Às vezes a gente começa dessa maneira, às vezes muita gente começou na pandemia e foi direto para o online. E aí a forma como a gente atende é que vai determinar o sucesso, né? Ainda que seja começando atendendo casa a casa e depois se tornando um espaço físico. É entender mesmo qual que é o perfil, né, daquele mercado que a gente está buscando atingir e atender da melhor maneira. Então, sendo físico, sendo online, sendo porta a porta, o importante é a gente entender esse mercado e saber qual a melhor maneira de atendê-lo, né? E além, claro, da qualidade, do serviço, né, do atendimento, fazer com que a marca se torne conhecida para o cliente, né, de fato, o uso do digital, das redes sociais é fundamental, né, Karina? Com certeza, é muito importante pensar que, assim, as pessoas, elas vivem em comunidade, uma escuta o que a outra faz, o que a outra consome, e gerar esse movimento, né, essa identificação do cliente com a própria marca, isso vai crescendo em termos de grupo mesmo, isso é muito importante. As redes sociais ajudam muito nisso, porque elas acabam aproximando a marca dos seus clientes, né? A marca vira uma pessoa. E aí eles têm costume de conversar, de tirar dúvidas, será que isso vai ficar bom em mim? Então é muito legal aproveitar, fazer um bom uso das mídias sociais, do digital, para estar mais perto do seu cliente. Às vezes a marca não tem espaço físico. E aí o digital ele pode sim fazer esse papel de estar mais perto, de se relacionar, e isso é muito importante, é um diferencial competitivo, eu não tenho dúvida. Porque é igual quando a gente está se relacionando, né? Quando você começa a conversar com uma pessoa e fica mais próximo dela, você tem liberdade de falar outras coisas, você sente que você tem abertura para voltar, e a mesma coisa acontece com a marca, né? Então, quando a gente cria esse relacionamento mais próximo, independente de ser no físico ou no digital, isso com certeza é um fator de fidelização do seu cliente, né? Ou você cria um laço ali que é muito importante para ele. Quero agradecer aqui a sua participação com a gente no nosso programa Ateliê de Negócios, a Raquel Canaã, que é gestora de moda lá no Sebrae Minas Gerais. Eu que agradeço, foi um prazer. Até a próxima, né? Com certeza, até a próxima. Fica aí o convite. E para você de casa, meu muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Fique ligado aqui no canal Empreender.
Afinal, assistir já é um bom negócio e até o próximo programa Ateliê de Negócios.